Começamos a edição de hoje do Rural Notícias falando de política e economia. Diante do recesso parlamentar, a movimentação em Brasília tem sido tímida. Apesar disso, a reforma tributária continua sendo pauta de inúmeros debates e palanques. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que o Congresso continue a trabalhar sobre a reforma tributária para que a matéria seja promulgada ainda este ano. Segundo Lira, se essa promulgação ocorrer neste período, será possível avançar sobre as leis complementares que a reforma necessita já no primeiro semestre do próximo ano. O presidente da Câmara também afirmou que a reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário e será o próximo movimento. As afirmações foram feitas durante evento do Grupo de Líderes Empresariais, o LIDE, em São Paulo. Vamos conferir. Nós não aprovamos na Câmara a PEC 45, nós não aprovamos na Câmara a PEC 110, nós aprovamos na Câmara uma junção das duas PECs, porque na PEC original o IVA era único e ele foi dual porque assim a necessidade pedia. Nós tratamos de acumulatividade, nós tratamos de diversos pontos que foram inseridos na discussão que estavam na PEC 110 proposta pelo Senado. Daí eu acho que é o caminho que vai facilitar a discussão do que está lá no Senado, que foi aprovado na Câmara. Eu espero que o Senado possa e deve fazer a sua construção de texto, o seu alinhavado, fazer ali uma lima, um aprimoramento e com a tranquilidade que o presidente Rodrigo Pacheco tem e com a designação de um relator experiente, um relator competente. O senador Eduardo Braga é um homem vivido, experiente, que vai saber, além da amizade pessoal, conduzir esse texto para que a gente já tenha esse ano ainda, dona Donizete, um texto comum para que o presidente Rodrigo Pacheco, junto conosco e todos os líderes e os senhores, possamos promulgar e partir para uma discussão no primeiro semestre de 2024 das leis complementares que vão dar a palavra final sobre diversos assuntos. Sabendo que toda transição é difícil e todo desconhecido gera cautelas e ciúmes e medos, vamos em frente, vamos discutir, vamos aprimorar. E sempre faço o desafio em todos os locais que ando. Vamos tratar da reforma administrativa. Ela está pronta para plenário, precisa de mobilização de todos. Ela não fere, não rouba, não machuca direito adquirido e vai dar teto para as nossas despesas, vai dar previsibilidade para o serviço público. É o próximo movimento, é um movimento que depende de cada um dos senhores e senhoras empresários. Pois é, e ainda neste evento, o presidente da Câmara disse que está esperançoso quanto a um cenário promissor para a economia brasileira nos próximos meses. Os juros devem começar a baixar em breve. Uma trajetória consistente e queda da inflação arrefecida, o crescimento do PIB tem superado as previsões. Esse conjunto de fatores alvissareiros, somado aos da simplificação tributária e do equilíbrio fiscal, começam a refletir também no otimismo do empresariado. Senhoras e senhores, estamos iniciando o segundo semestre deste ano com boas perspectivas, porque conseguimos desenvolver no campo político um clima saudável de tratativa entre os poderes constituídos no que tange às questões centrais para o desenvolvimento econômico. Miguel Daúde já está aqui conosco para comentar essas falas do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Daúde, começando pela reforma administrativa, né? Qual a importância de uma reforma administrativa hoje no Brasil para o controle das contas públicas, isso a longo prazo, né? Porque não vai mexer com o atual quadro, por exemplo, do funcionalismo público, né? E em relação a essa sinalização que o Lira dá ao Senado, falando que é preciso fazer talvez algumas modificações, diminuindo as exceções, né? Aqueles setores que foram favorecidos nessa reforma tributária e que podem voltar a ser tributados. O agro pode sofrer com isso? Essas duas questões eu gostaria que você desse a sua análise. Boa noite, Daúde.
Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, a reforma administrativa, não tenha dúvida, ela é essencial para o país. Hoje, se nós olharmos, Petri, o quanto que o Brasil arrecada e quanto que o governo gasta, né, 93% do que nós arrecadamos, nós gastamos com a máquina pública, nós gastamos para tocar a máquina pública. Isso é muito dinheiro, né? E o Brasil é um dos países que tem uma arrecadação, uma das arrecadações, né, proporcionalmente à sua economia, mais alta do mundo. E ainda E se você fosse gasta. eficiente, né, Daud? A máquina pública, Ah, né? E ainda se fosse eficiente a máquina pública, justificaria esse percentual aí, né? eu acho que mesmo assim, viu, Pedro? Tem alguns setores da máquina pública que estão se tornando eficientes, mas não justifica. Você arrecadar tudo é a mesma coisa, você tem uma loja. Aí só que todo o seu ganho vai para pagar funcionário. Uma coisa está errada. O teu negócio dificilmente não vai dar certo, sua dívida vai continuar crescendo. Então, a reforma administrativa ela é importante. A gente vê gastos absurdos, salários, né? Recentemente a mídia tem divulgado salários de funcionários ganhando mais de 120 mil, o judiciário, né? O próprio legislativo, com um número monstruoso de funcionários. Tudo isso precisa ser revisto e não tenha dúvida que a reforma administrativa ela é importante, tanto é importante que onde estava ali no meio dos empresários, quando ele tocou nesse assunto, ele foi aplaudido, né? Então, eu acho que não tenha dúvida que a reforma administrativa é um outro ponto. Uma coisa que me chamou muita atenção, que ele coloca, eu já vou falar já da questão tributária, é que há um entendimento entre os poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, e isso está formando um ambiente promissor para que essas reformas aconteçam. Eu mesmo, você sabe disso, não acreditava que essa reforma tributária fosse sair, né? Porque desde quando eu me conheço, que por gente que eu acompanho esse assunto, a reforma tributária sempre foi discutido e nada acontecia. Bom, com relação ao que ele disse com relação ao que ele colocou da reforma no Senado, é evidente que tem alguns ajustes que precisam fazer. Eu vou dizer aqui os ajustes que eu gostaria, né, que fosse feito para o agronegócio. O primeiro deles é aquele artigo 20, né, que permite aos estados tributar, né, setores primários, como petróleo, energia e agricultura, para investimento em infraestrutura, né? Hoje, alguns estados já têm essa legislação, né? A medida que foi mandada para o Senado permite que isso vá até 2043. Isso aí não está certo, isso tem que ser mudado, porque, apesar do Senado ser a casa dos estados, esse é um ponto que tem outras medidas que poderiam ser feitas para evitar que esses setores primários sejam Perfeito. taxados. No caso do agronegócio, ainda tem lá uma cláusulazinha, que outro dia a gente comentou aqui, se você fizer algum processamento, você também vai ser tributado. Então, portanto, eu acho que realmente o Senado tem que fazer um ajuste, só espero que eles entendam que essa reforma foi para evitar a cumulatividade, ou seja, você não tributar tributo sobre tributo. Certo. E quando começa a tentar beneficiar um setor aqui, outro ali, você acaba tirando de algum lugar esse dinheiro. E a gente sabe que essa reforma ela não reduz custos, ela simplesmente ela mexe na tributação. Perfeito, Daud. Então, não existe possibilidade de você ter uma queda na, no seu imposto, porque ela não visa isso, ela visa fazer um rearranjo, fazer justiça a essa tributação. Mas vamos ver. Eu também Perfeito. acho que os parlamentares caíram na real de que o Brasil precisa continuar e não pode ficar na dependência, né, dessas discussões ideológicas que não levam a nenhum projeto. Acho que discutir é bom, mas nós temos que dar prioridade ao país, porque o Brasil é um país fantástico, é um país que tem o seu lugar no Sem dúvida. futuro esperando, mas precisamos dos parlamentares esquecer um pouquinho os seus benefícios, pensar mais na nossa nação. Valeu, Daud. Obrigado, boa noite e até amanhã. Tchau. Boa noite, Petro, até amanhã. Valeu.